Bom dia. Nesta edição especial do jornal das 9 horas, vamos falar especialmente dos conflitos internacionais. E, portanto, vamos diretamente da fronteira entre Sudão e Sudão do Sul, com o nosso enviado mais do que especial, Rufus Moura. Rufus Moura, como está a situação aí na fronteira? Bom dia. A situação aqui na fronteira ai caramba, tá muito crítica. Desde o fim de março, os exércitos de Khartoum e Juba se enfrentam numa batalha sem precedentes. E a artilharia é muito pesada. Mas qual o motivo de toda essa briga, essa guerra aí na fronteira, Rufus Moura? Então, Marcelo, ai caramba, o motivo é que desde quando o Sudão foi dividido em Sudão do Sul, de março de 2012, contra o presidente Touré, precipitou a crise no norte, que caiu em mãos de revoltosos tuaregues do Movimento Nacional de Libertação de Azawad e também de grupos islâmicos armados. Guiné-Bissau. Em Guiné-Bissau, país cuja história é marcada por golpes de Estado e violência política, o exército deteve. Nesta quinta-feira, o presidente Sérgio Martins Pereira, o primeiro-ministro Carlos Gomes Júnior, os militares atacaram a residência deles, tomaram a Rádio Nacional e cercaram a cidade. Nigéria. Na Nigéria, que tem mais de 160 milhões de habitantes, entre muçulmanos e cristãos, o grupo islâmico Baka Assur pratica muitos atos sangrentos, muitos ataques sangrentos, principalmente no norte da região. Também é responsável por várias mortes de policiais. Somália sofre com a guerra entre os vai já há 2 décadas. Apesar de intervenções dos Estados Unidos e da ONU, a guerra continua devido à atuação de milícias islâmicas. A desagregação na Somália favorece a ação de piratas. E vamos agora com um comentário crítico do nosso querido e adorado amigo José Neumann de Pinto. Com você. Vamos se matar, viu uma chacina lá. Enfim, é tudo culpa dos europeus. E também, se vocês forem viajar, a África é um péssimo destino. Fica aí a dica do nosso amigo, elegante e sempre engraçadinho, Neumann de Pinto. Dando sequência aqui no nosso jornal. Primavera. Primavera Árabe. A onda de protestos, revoltas e revoluções que teve início no início de 2011 contra o governo do Império Árabe ainda está nativa. A razão dos protestos, em geral, é o agravamento da situação dos países provocado pela crise econômica e pela falta de democracia. A onda de protestos e revoltas já provocou a queda de 4 governantes da região, enquanto os ditadores da Tunísia e do Egito deixaram o poder se oferecer a resistência. Gaddafi da Líbia foi morto por uma rebelião externa com ação militar decisiva da OTAN. No Iêmen, o presidente Saleh iniciou manifestações por várias vezes. Bom dia. Bom dia. Mais uma vez, uma edição do nosso Ladeira News. Primavera Árabe. A onda de protestos que vem alavancando o mundo árabe em revoluções e manifestações deu-se origem a partir de dezembro de 2010, com países do Oriente Médio e do Norte da África. Até ontem, nós temos últimas notícias pelas revoluções da Tunísia, do Egito, guerra civil na Líbia, com a morte do ditador Gaddafi, após 48 anos de poder, grandes protestos na Argélia, Bahrein, Djibouti, Iraque, Jordânia, Síria, Omã, Iêmen e protestos menores no Kuwait, Líbano, Mauritânia, Marrocos, Arábia Saudita, o Sudão. e Saara Ocidental. Os protestos têm sido compartilhados em residências civis, em campanhas, protestos e passeatas.
bem como o uso das mídias sociais como Facebook, YouTube e Twitter para organizar, comunicar e sensibilizar a população e a comunidade internacional em fatos de tentativas de repressão e censura na internet. Em dezembro de 2010, um jovem tunisiano ateou fogo no próprio corpo como manifestação contra as condições de vida no país. Ele não sabia, mas o ato desesperado que terminou com a própria morte. Os moderados. A Tunísia é apontada como o principal país para adotar um regime democrático. No Egito, os combatentes militares tiveram um conturbado processo de transição na demografia da saída imediata do poder. E agora, diretamente do Atlântico Sul para vocês, Camila. Malvinas. A Guerra das Malvinas foi um rápido conflito entre o Reino Unido e a Argentina. O confronto começou em 1982, quando a Argentina invadiu a região. Porém, a força armada inglesa era de 3 vezes maior que o tamanho da sua tropa rival. Contudo, em janeiro deste ano, 30 anos após, o conflito voltou a ganhar destaque no noticiário de todo o mundo. Desde o fim da guerra, a Argentina insiste pela soberania da ilha. A questão entrou na pauta da presidente Cristina Kirchner. A postura da presidente foi considerada como colonialista pelo premier britânico. David Cameron afirma que os moradores do arquipélago tentam continuar sendo britânicos. Está começando agora o jornal Entrando em Conflito. Hoje vamos falar sobre o conflito entre China e Tibete e a colaboração do governo brasileiro, onde expressa a preocupação com os conflitos atuais na Síria. Agora, ficaremos com a primeira reportagem do dia com a repórter Beatriz Silva, diretamente do meu lado. Bom dia a todos. Está em destaque novamente um conflito entre China e Tibete. O isolamento provocado pela altitude favoreceu o surgimento no Tibete de uma civilização característica. No século VII, o país se converteu num reino mamaísta, seita local do budismo. Depois de várias turbulências políticas, o Tibete foi independente de 1911 a 1950, quando foi anexada à China comunista. De lá para cá, manifestações do povo tibetano contra o domínio chinês se repetem espontaneamente. Em 1959, ocorreu um grande levante, violentamente reprimido. Desde a última notícia em agosto de 2008, onde ocorreu um grande levante, violentamente reprimido. Desde a última notícia em agosto de 2008, onde o movimento nacionalista do Tibete voltou a protestar contra o domínio da China sobre a região. Houve logo a prisão de monges tibetanos que estavam organizando uma passeata para marcar os 49 anos do Grande Levante contra o governo chinês. Em seguida, milhares de pessoas também foram às ruas reivindicando a independência. Mas, segundo observadores internacionais, o governo chinês reprimiu violentamente manifestações provocando mais de 120 mortes. Agora com você. O conflito na Síria já tem 8 mil mortos. Combates entre governo e opositores elevam o número de vítimas em 11 meses do levante. Algumas vítimas foram degoladas com facas, outras apunhaladas, outras, sobretudo as crianças, foram atacadas na cabeça por objetos cortantes. Uma menina foi mutilada e muitas mulheres foram violentadas antes do assassinato. Em São Paulo, o Itamaraty emitiu a nota expressão de preocupação pela escalada de violência na Síria, que pode culminar em uma guerra civil aberta.
o Brasil repudiou de maneira veemente os atos de agressão contra dezenas de mulheres, homens e crianças em Angola. Nos termos da declaração da presidência do Conselho de Segurança da ONU, que considera extremamente graves as alegações de continuadas violências contra a população civil síria, informou o Ministério das Relações Exteriores após um massacre de 78 pessoas em uma aldeia, episódio precedido pela morte de outras 108 às 2 semanas na localidade de Uoro. Os observadores da ONU foram barrados na tentativa de vistoriar a aldeia de Mazraat al-Kebier, o que provocou protestos internacionais, já que o massacre poderia ter sido realizado por tropas governamentais. Um grupo de 25 agentes internacionais conseguiu enfim chegar ao local. Encontramos a aldeia vazia de seus habitantes locais, rastros na estrada de um tanque blindado. Uma casa danificada por bombardeios com vasta gama de vestígios de tiros e de diferentes calibres de granadas, disse o porta-voz da Missão Especial da ONU para a Síria, Sultan Goshein. Havia casas queimadas e pelo menos uma delas continha corpos carbonizados em seu interior. Havia também um forte cheiro de carne queimada. Em contato telefônico em 5 de junho, o enviado especial do Conjunto das Nações Unidas e da Liga Árabe para a crise síria, Kofi Annan, e o ministro Antônio de Arias Patriota coincidiram sobre a necessidade de intensificação de mobilização diplomática internacional que vise a evitar a deflagração de um conflito civil, assim como a encontrar solução negociada para a Síria, plenamente pautada pelo sistema multilateral. Acrescenta o comunicado brasileiro, que lembra que o governo apoiou a resolução da ONU adotada, ocorrendo o uso da força contra a população desarmada, e apontada o governo sírio contra o principal responsável pelo episódio. Obrigada, Brasil. A gestão de Dilma Rousseff, atual presidente do Brasil, pede ainda que o país aceite o plano de paz, posturado por Kofi Annan, ex-secretário-geral da ONU, que deseja um cessar-fogo imediato no país. Agora ficaremos por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e uma ótima tarde a todos. Boa tarde. Bom dia, Carlos Tossati. Bom dia, Josilene. Vamos começar com as notícias do Jornal do Povo. Manifestações fizeram em conflitos com forças de segurança no Egito. No Egito, os protestos contra o governo interino entraram no 3º dia. Veja na reportagem Laís Valete e Carlos Oliveira. Bom dia, Carlos. Bom dia. No caso, manifestantes entraram em conflito com as forças de segurança perto da Praça da Rio, onde há um ano explodiu a revolução que terminou com a queda do ditador Hosni Mubarak. Os protestos começaram depois da morte de 74 pessoas numa briga durante um jogo de futebol na cidade de Port Said, a 200 quilômetros da capital. Caíram na quarta-feira. Agora diretamente do estádio, Egito com Laís Valete. Bom dia. O tumulto aumentou a insatisfação com o governo interino. Os manifestantes acusam a polícia de não ter impedido o massacre. Eles exigem a realização de eleições imediatamente. Neste sábado, a Comitê de Segurança Nacional do Parlamento do Egito se reuniu para investigar as causas das tragédias. A polícia aqui já iniciou a perícia do estádio de Port Said. Mas nos últimos dias, a população teve acesso liberado ao estádio para ter a dimensão